Oi pessoal, como é que vocês estão? Aqui é a Leandra e hoje eu vou explicar para vocês o sistema ABO. É uma parte da genética que eu gosto e o sistema ABO nada mais é do que um sistema que classifica os grupos sanguíneos em tipos A, B, AB e O. Então pessoal, o objetivo dessa aula é também que você entenda aquela relação assim que eu acho que você já escutou. Ah, fulano não pode doar sangue para ciclano porque fulano é do tipo tal e ciclano é do tipo tal. É mais ou menos assim, tá bom? E antes de explicar exatamente aqui sobre o sistema BO, eu achei interessante eu falar aqui sobre o sangue, já que a gente tá falando sobre tipos sanguíneos, né? Na hora que eu tava estudando, eu tive essa curiosidade de falar, o sangue, tá? Tipo sanguíneo, mas o que é o sangue? O que faz parte dele? E não repara não, mas eu peguei aqui a folhinha que eu usei para estudar isso e eu vou ler aqui para vocês. Ó, o sangue, ele nada mais é do que um tecido formado por 4 componentes básicos, que são o plasma, as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. O plasma é aquela parte líquida do sangue que ela é responsável por levar nutrientes e hormônios para o nosso corpo. As hemácias são também conhecidas como glóbulos brancos e são responsáveis por levar o oxigênio para os tecidos do nosso corpo. Já os leucócitos, eles são glóbulos brancos e ele protege a gente contra bactérias e vírus. E as plaquetas são estruturas que estão envolvidas ali no processo de coagulação do sangue. Então, se você achou interessante saber disso também, já pega aí seu papelzinho e vai anotando tudo que eu vou falar daqui em diante. Lembrei. Eu queria falar pra vocês, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo que eu fiz aqui nesse canal falando sobre genética, os conceitos básicos da mesma, vai lá e assiste, porque aqui eu vou falar algumas palavrinhas que talvez você não saiba o significado, e lá eu expliquei melhor, então você vai conseguir compreender com mais facilidade esse conteúdo aqui, ok? Vamos lá. Aqui no sistema ABO é assim, 3 alelos diferentes, olha só, 3 alelos diferentes, eles são formados por um único gene. O gene I forma 3 alelos diferentes, olha só, o Izão A, Izão B e o Izinho. Isso daqui é chamado de alelos múltiplos ou polialelia, ou seja, que é quando um único gene forma mais de um alelo, beleza? E esses genes vão formar o genótipo dos tipos de sangue, que é o tipo de sangue A, B, AB e O. Aqui no sistema ABO tem essa relação aqui, ó, relação de codominância. O que significa isso? Que entre esses alelos tem uma relação de codominância entre aqui o Izão A e o Izão B. Vocês podem perceber que eles têm letra maiúscula. Os dois têm essa letra maiúscula, então vamos dizer assim que eles são iguais e têm uma relação de codominância. E eles só são maiores e são dominantes sobre o Izinho, que é uma letra minúscula e menor. Isso aqui é para você conseguir entender direitinho, tá bom? É interessante vocês saberem disso. Então, agora eu vou tentar explicar esse quadro aqui que eu fiz pra vocês. Por isso, gente, se você ainda não deu um like nesse vídeo, pausa, já deixa seu like aí, porque esse quadro aqui que eu fiz, gente, eu fiz com muita paciência, amor e carinho pra vocês, viu? Demorou um pouco pra fazer isso aqui, mas é isso aí. E ó, se você ainda não anotou o que eu falei até agora, pelo menos isso aqui que é importante, sabe? Pra você responder as questões. Isso aqui ou você aprende decora, ou então você anota e toda vez que for fazer questão você pega, porque é importante mesmo, tá bom? Você saber aí esse quadrinho. Isso daqui, gente, é uma mistura aí de aula de Jubilu e de professor QQ que eu assisti já tem um tempão. E eu fiz assim, que é uma forma que eu consegui entender a aula deles e peguei o que eu achei de melhor da aula de cada um aí, que professor top são eles, tá? E eu tô aqui reproduzindo pra vocês aquilo que eu aprendi. Vamos lá. Aqui, os tipos de sangue e o genótipo deles. Eu não vou explicar muito o genótipo deles, porque querendo ou não, você precisa gravar aí na sua caixolinha, tá bom? Esse daqui são o genótipo deles. Agora, essa questão aqui, ó, aglutinogênio, ou também chamado de antígeno. E essa parte aqui, aglutinina, ou então chamada de anticorpo, é que pega na questão. Olha só,
O aglutinogênio ou antígeno, eu sei que pode parecer uma palavra assim difícil de decorar, mas vai repetindo aí que você consegue, tá bom? E olha aqui, ó, essa aqui é a representação de uma hemácia, ok? Lembra que eu falei que é hemácia? Vamos lá, vamos olhar também, gente, pra conferir. Ah, tá. As hemácias são responsáveis por levar o oxigênio aos tecidos do nosso corpo. Então aqui tá a representação da hemácia, do sangue, ok? Eu também anotei aqui que eu vou falar pra vocês, ó. Hemácia, ela pode ser chamada de eritrócito e quando elas são jovens, de eritroblasto. Vou colocar escrito aqui bem direitinho para vocês compreenderem isso que eu peguei na aula do professor QQ. Ele disse que, enfim, é importante saber disso, pode cair em alguma questão, enfim, é isso aí. Olha só, aqui é a representação da hemácia. E esse daqui que eu coloquei, o azinho, é como se fossem as proteínas aqui em cima dessa hemácia, beleza? Então, o sangue tipo A tem a hemácia A, ou a hemácia, a proteína A em cima dele. O sangue tipo B tem a proteína B, o sangue AB tem a proteína B e A, e o sangue O, tadinho, não tem nada nele, não tem nenhuma proteína, entendeu? Já que no aglutinina ou anticorpo, é aqui, ó, o anti-B, anti-A, esse não tem nada e esse aqui tem os dois. Por quê? Vamos entender. Ele é um anticorpo, então o anticorpo vai combater algo. Então, pensa na sua cabeça aí a lógica. Por que o tipo A, que tem a proteína A, vai combater o próprio A? Sabe? O anticorpo vai combater a própria proteína que já tem nele. Não, pensa assim, ele já está acostumado com A, então ele vai combater aquilo que é diferente, entendeu? Um corpo estranho, então ele vai ter o anti-B nele. Porque se fosse anti-A, ele ia combater o próprio A. Não faz sentido, entende? Então, sendo assim, o tipo A vai ter a aglutinina anti-B. O tipo B, o anti-A. O AB, como ele tem os dois, ele não vai ter nenhuma, porque vai combater qual diferente? Não tem. E nem pode, porque ele tem as duas, né? E o O vai ter os dois. Vai ter o anti-A e o anti-B, porque ele não tem nada nele. Então, ambas as proteínas vão ser um corpo estranho para ele. Então, ele vai ter os anticorpos, tanto o anti-A, quanto o anti-B. Agora eu vou explicar para vocês aquela questão da transfusão sanguínea, de você poder doar ou não o seu sangue para determinada pessoa, que eu falei que eu ia explicar no início do vídeo, tá bom? E eu vou fazer um próximo vídeo, acho que vai ser postado semana que vem, uma continuação aqui do Sistema Bell, porque não é só isso, tem mais umas coisas que são bem pouquinhas, tá bom? Eu só não vou colocar nesse vídeo, porque senão vai ficar muito extenso e aí não é legal. Então vamos lá, sem demora, explicar isso daqui. Questão da transfusão sanguínea. Olha só, eu fiz esse quadrinho aqui, que ele representa exatamente a questão de você poder doar ou não o seu sangue. A gente percebe aqui que o O, ele pode doar para o A, o B e o AB. Por quê? Porque ele não tem antígeno. O antígeno é aquela proteininha, substância estranha, ou seja, ele não tem uma substância estranha que esses aqui vão poder reagir, então ele pode doar para qualquer um. Já o AB, ele também recebe de todos, olha só. Por quê? Porque ele não tem anticorpo, entendeu? Nenhuma substância desses aqui, nenhuma proteína que esses aqui possam ter, o A e o B, porque o O não tem, né? Nenhuma proteína que eles possam ter vai atingir ele, porque ele não tem nenhum anticorpo, ele não vai reagir ali, entendeu? E já o B e o A, eles podem receber só de O, e essa setinha aqui representa deles mesmos, entendeu? Uma pessoa B pode receber sangue de outra pessoa tipo B, ou então de O, e assim sucessivamente com o A também. E olha só, então a gente chega à conclusão que o O, ele é um doador universal. Quando você vai saber quando você vai ver com relação a doador, você olha o antígeno. Como ele não tem, ele pode ser doador universal. E o AB, receptor universal, você olha o anticorpo. Como ele não tem, ele pode ser um receptor universal. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido. Um beijão e até o próximo vídeo.